Porque eu já vi até em podcasts, algumas pessoas que são teólogos, não, Constantino inventou a Bíblia, com todo respeito. Não é verdade. Não é verdade. E quem fala isso, eu faço um desafio muito simples, não por arrogância. É porque eu vejo até gente que, assim, que se proclama cristão, pastor, inteligente, não é gente inculta, não estou citando não por questão ética, mas que fala em podcast, o outro é leigo, vai ouvir, né? Não, a Bíblia foi inventada, essa Bíblia que nós temos aqui é invenção de Constantino, vou ficar só com o Evangelho. Olha, então prova isso que foi falado. Porque os anais do concílio de Constantino, de Nicéia, perdão, que foram descobertos, os anais, a pauta das reuniões, não existe absolutamente nada ali nas pautas de discussão que envolveu Bíblia. Manda fabricar, manda escrever, não tinha existiu. nada. Nem disputa qual evangelho que é verdadeiro, qual que não é. Isso não existiu. As atas das Se eu falar que no concílio de Nicéia foi decidido o cânon bíblico, que isso que é falado de boca cheia por muita gente, não, no concílio de Nicéia havia mais de 50 evangelhos. Foi Nicéia que Constantino que escolheu. Não vamos ficar só com esses 4 e manda os outros embora. Isso não existiu. Depois eu vou falar como é que os evangelhos entraram na Bíblia, mas não foi assim. O que foi discutido em Nicéia eram 2 coisas. Esses eram os 2 principais focos de discussão em Nicéia. Discussão teológica, eu digo. Havia outras periféricas, mas a teológica foram o arianismo, que era uma doutrina pregada por Ário, bispo de Alexandria, sobre a pessoa de Jesus, e a querela pascal. Quando é que a Páscoa deve ser celebrada? No calendário judaico ou no calendário do equinócio primaveril? Só isso. E acabou vencendo a Páscoa cristã, por isso que hoje a Páscoa sempre cai no domingo. Isso não foi decidido. Nós temos o cânon já estabelecido antes de Nicéia, tem o cânon muratoriano, que é do 2º século, ano 150, Nicéia 325. Então, não foi decidido ali, ponto. Aí alguém fala, tá, mas o Constantino, que é a legitimidade da sua pergunta, ele não se valeu do texto para criar um cristianismo romanizado? Não. Porque a característica da Igreja Católica, desde o período constantiniano ali, com o Império Bizantino, até o Concílio de Trento, século XV, século XVI, até o Concílio de Trento, quando a Igreja do Concílio de Trento vai firmar os livros apócrifos e tal, a Igreja nunca usou como método, e até hoje, se você for conversar com um padre teólogo mesmo, ele vai confirmar isso. A Igreja Católica, ela nunca se firmou na Escritura para validar os seus dogmas. Porque a Igreja tem uma ideia, estou falando agora de teologia católica, que a autoridade eclesiástica é acima da autoridade bíblica. Porque foi a Igreja que teve a Bíblia, e não a Bíblia que teve a Igreja. Tá certo? Então, assim, tem até um lema medieval que diz Roma locuta finita causa est. Roma falou, acabou. A Igreja não tinha por que adulterar a Bíblia, porque a Bíblia não era a base doutrinária do catolicismo. Estava em outros dogmas, estava na palavra. Nem na palavra, a palavra papal. O dogma estava na palavra papal. E a prova maior que a Igreja Católica não adulterou a Bíblia nesse meio tempo, eu vou dar 2 ou 3 argumentos leigos, nem são técnicos. Porque o técnico é aquele, quando eu pego toda a papirologia e vou analisando ali nos papiros. Papiros desde o 2º século até o século X. Mas eu vou deixar esse argumento técnico de lado, eu vou dar 2 ou 3 argumentos leigos. A Bíblia tem a Igreja tem muitos ensinos que não estão na Bíblia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você estudar o catecismo, no catecismo fala assim: então Deus disse a Moisés essas palavras, os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Honrar pai e mãe. Não pecar contra a castidade. Quando você vai em Êxodo capítulo 20, em qualquer Bíblia, seja uma Bíblia de editora protestante, seja uma Bíblia de Testemunho de Jeová, seja uma Bíblia católica de edições paulinas, Êxodo capítulo 20 não fala guardar domingos e festas. Lembra-te do dia de sábado para santificar. O 2º mandamento, o 3º mandamento fala, não farás imagem de escultura, nem as adorarás. Esse mandamento não está na versão do catecismo. Então, se a Igreja Católica mudasse a Bíblia para favorecer os seus ensinos, os 10 mandamentos deveriam estar diferentes na Bíblia Católica. Alguns lugares onde certamente o Jesus histórico, pelo menos para quem não acredita que ele é o Filho de Deus, que é Deus, ele passou. A gente sabe que ele passou por lá. E o que mais a gente tem de provas? O Santo Sudário não foi o Santo Sudário o Santo Sudário é do século XII, né? Exatamente. Veja bem, quando a gente fala provas, essa palavra tem que ser um pouquinho explicada. Em primeiro lugar, porque indícios, né? O indício. Eu tenho que procurar quais são as evidências. Eu gosto dessa palavra evidências, de que Jesus... Nem nessa loucura. Todo mundo pega briga por causa do programa e... Gente, valeu, viu? Vocês deixaram famoso com essa música aí. Exato. Mas então, o que acontece? A gente tem que procurar os indícios de que o cristianismo realmente é autêntico. E esses indícios não se limitam apenas a eu quero uma fotografia de Jesus lá na Santa Ceia e ainda com o teste do DNA lá para ver se é digital lá do Judas mesmo. Não é assim. Isso é pueril, é uma caricatura. Nós temos que ver, por exemplo, de ordem sistemática, o relato dos evangelhos. Ele está para o lado de um relato fictício ou verdadeiro. Por exemplo, eu estive um tempo desses com o governador de São Paulo.
e Tarcísio. E achei interessante que a gente estava conversando sobre arqueologia, e o governador Tarcísio ele falou assim, é interessante, olha o que ele puxou, e ele está certo. O milagre da ressurreição, por exemplo, se aquilo fosse um conto da carochinha, eles não iam colocar que a primeira pessoa a ver Jesus era uma mulher, Maria Madalena. Eu colocar um homem. Exatamente, porque a mulher não tinha valor legal o depoimento dela. O escândalo dos evangelhos, a propaganda de Jesus era anti-midiática, porque Jesus fazia tudo o contrário do que era para fazer. Ele tratou Maria Madalena como discípula, ele pegou crianças no colo, tudo que hoje é bonitinho na época não era. Um evangelista que fosse criar uma história fictícia para atrair Jesus, ele não ia contar aquilo. Jesus sentou à beira do poço e pediu ajuda para uma mulher samaritana. Contar a história de ressurreição, ninguém acredita nisso. Então os evangelhos eles contam uma história absurda demais para ser inventada. Outro detalhe, o próprio Stuart Mill, que era ateu, e é o fundador do método científico, porque, bom, mais ou menos, a sistematização, porque o fundador do método científico é Francis Bacon, mas quem sistematizou as leis do método científico foi Stuart Mill. Stuart Mill falou, olha, quando eu olho para o evangelho, e o cara era ateusaço, né? Ele fala assim, Jesus, só alguém maior do que Jesus para inventar Jesus. Ele é grande demais para ser invenção de algum produtor literário. E o C.S. Lewis depois vai retomar essa frase do Mills e falar o seguinte, realmente, então se Jesus foi inventado por alguém, mostre quem inventou Jesus, aí já é C.S. Lewis falando, que eu vou segui-lo. Do ponto, existe uma diferença muito grande entre os evangelhos e as biografias A Vida dos 12 Césares de Suetônio, por exemplo. O estilo, você vê que a narrativa não é de criar uma novela, uma metáfora. O querigma era algo autêntico. Tanto é que eles entregavam a vida deles por aquela história. Pedro falou o seguinte, nós não temos a conhecer os ensinos como se fossem fábulas engenhosamente inventadas. Pelo contrário, nós fomos testemunhas do que aconteceu. Nós somos testemunhas. E eles morreram por causa daquilo ali. Olha, eu não conheço nenhum especialista em Shakespeare que dê a vida por sua interpretação de Hamlet. Mas quantos morreram por Jesus? Tá certo? Olha o efeito do que Jesus provocou no mundo até hoje aí. Outro detalhe curioso, agora indo para a arqueologia. Nós temos comprovações da existência de Jesus muito antigas. Você tem Tácito mencionando Jesus, que não era cristão, nem judeu. Suetônio menciona Jesus. Você tem Plínio mencionando Jesus nas cartas de Plínio. Você tem Flávio Josefo, que era um autor judeu, menciona Jesus. Jesus tem mais comprovações contemporâneas ao século dele do que Alexandre o Grande. Ah, é? A biografia mais antiga que eu tenho de Alexandre o Grande, das que chegaram até hoje, data de 300 anos depois da morte dele. Agora vamos comparar com Jesus. A biografia mais antiga que eu tenho de Jesus, pela datação que eu dou dos evangelhos, data do ano 50. 20 anos depois da morte dele. E essa biografia é baseada em documentos, a fonte Quell, a fonte Quell é fonte em alemão, que eram documentos anteriores ao ano 50. Além disso, o manuscrito mais antigo que eu tenho dos evangelhos data do ano 125 a 130, 140 mais ou menos, que é o papiro John's Highlands, que é menos de 100 anos depois dos acontecimentos. Bem diferente de Alexandre o Grande. Pitágoras, eu não tenho nenhuma comprovação histórica de Pitágoras. Nenhuma. Então você vê que os evangelhos, é um desafio que eu faço. Pegue um grande clássico. Você que não gosta de Bíblia, não aceita a Bíblia, eu já fiz esse desafio, acho que foi aqui. Pegue qualquer livro grande aí, Deus um Delírio, de Richard Dawkins. E joga aí no mundo do crime. Quantos vão deixar de ser criminosos porque leram Richard Dawkins? Quantos? Carlos Drummond de Andrade escreveu com maestria, mas quantos deixaram o vício, a pornografia, a delinquência porque leram Carlos Drummond de Andrade? Antes que alguém proteste, não, mas a educação enobrece, em termos. A educação ela tem um excelente papel na sociedade, mas ela não é tudo. Porque se a educação fosse sinônimo de redenção, a Alemanha não tinha tido o nazismo. Porque os nazistas eram altamente educados. Eu sei que essa pergunta vai vir. Mas não diz que todo o evangelho é um mito dos pagãos lá, né? Que Jesus ressuscitou, porque o Tammuz também ressuscitou, que Dionísio ressuscitou. Tem gente que faz uma comparação tem aquele documentário Zeitgeist que colocou isso aí. Por exemplo, aqui Jesus ressuscitou, mas porque Osíris também ressuscitou, então foi um plágio. Não confunda. A ressurreição é inédita. Quando esse pessoal fala que Osíris ressuscitou, Osíris não ressuscitou. Osíris foi esquartejado por Sete, o irmão dele. A esposa dele, Ísis, recolhe os pedaços dele e dá uma sobrevida para ele no mundo dos mortos, onde ele está mumificado. Não teve nada de ressurreição. Dionísio foi costurado na coxa de Zeus ali, e saiu da coxa de Zeus, não tem nada que Dionísio foi ressuscitado. E não tem nada de semelhança dos mitos com o cristianismo. Que Jesus tinha 12 discípulos, porque também Osíris tinha 12, mito, não tem nada. Lê a literatura grega, não existe isso. Agora, Jesus, eu tenho comprovação da existência de Jesus em Flávio Josefo, Tácito, Suetônio, só para citar alguns. O que são isso? O que são essas coisas que você citou? Tácito e Suetônio, por exemplo, são autores romanos que confirmam a existência de Jesus de Nazaré. Da época, do primeiro século. Você encontrou esses textos. Sim, a humanidade encontrou esses textos. O Flávio Josefo, o Tácito e Suetônio estão no final do primeiro século. Flávio Josefo está na segunda metade do primeiro século. Você tem outro também agora que eu vou lembrar. O Talmud babilônico. O Talmud também menciona Jesus. E vou mais além. Vou comparar Jesus com Alexandre o Grande. Eu, particularmente, acredito que o Evangelho de Marcos foi composto por volta do ano 50. Eu tenho evidências da papirologia, não vou destrinchá-las aqui por questão de tempo. Mas, mesmo aqueles que colocam os evangelhos todos depois do ano 70,
eu coloco como sendo anterior ao ano 50, 60. Mas mesmo aqueles que colocam os evangelhos depois do ano 70, os evangelhos estão distantes de Jesus 30 anos. Só que a biografia de Alexandre, mais antiga, está distante dele 300 anos. E dessa biografia de Alexandre, que está distante dele 300 anos, a cópia mais antiga que eu tenho está mais 300 anos na frente. Vou pegar, dos livros antigos da humanidade, o único livro mais bem documentado em termos de cópia é a Ilíada de Homero. Eles têm muitas cópias. Tem umas 1000, eu tô falando cópias antes da invenção da escrita, tá? Da imprensa, de Gutenberg. Nós temos umas 1400 cópias da Ilíada de Homero. Fora a Ilíada de Homero, quando eu pego, por exemplo, as Guerras Gaulesas de Júlio César, eu tenho 6 cópias. Quando você pega a Ética Nicômaco de Aristóteles, você tem talvez umas 12 cópias. Quando você pega a Tetralogia, você tem umas 5, 6 cópias. Uma disparidade absurda. Aí quando eu pego só o Novo Testamento grego, eu tenho mais de 5.800 cópias. Só o Novo Testamento em grego. Não estou contando as cópias em hebraico. Quando tu fala Novo Testamento, é todo o Novo Todo o Testamento. Novo Testamento. Eu tenho Não mais é de possível 5.800. que não tenha se deturbado alguma coisa aí. Não, pelo contrário. É? Quanto maior o número de cópias, é o inverso. Quanto maior o número de cópias, maior é a chance de eu saber como era o original. Jesus existiu de verdade ou não? Existem provas? Porque claro que a gente acredita, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, acredito na Bíblia. Mas o que os historiadores, a ciência fala sobre isso? O que temos de provas? Essa é a parte mais fácil. Ah, é? É, porque o fato de Jesus existir, quando a gente fala em historiografia, prova é uma palavra um pouco complicada. Mas o que acontece? Quando você olha para os documentos que a gente tem, os documentos que a gente tem dão conta de existência de comunidades que criam em Jesus, que são contemporâneas dele. O que eu tô querendo dizer com isso? Você pega, por exemplo, os primeiros documentos que estão na Bíblia, os primeiros documentos em ordem de redação, que estão no Novo Testamento, melhor dizendo. São as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, se você for pegar a primeira de todas, tem uma discussão se é a primeira Tessalonicenses, se é Gálatas, mas assim, pessoal mais crítico, historiador mesmo, geralmente vai com primeira Tessalonicenses. E aí, primeira Tessalonicenses, esse pessoal geralmente data do início da década de 40 da nossa era, da era cristã, da era comum. Início da década de 40 significa que lá no ano 40, Paulo já tinha passado por ali, já tinha plantado uma comunidade, a comunidade acreditava em Cristo, e era uma comunidade que tinha judeu perseguindo Paulo, indo atrás dele. Pô, por que esse cara tá falando desse Messias que foi crucificado pelo Império Romano? Então você tá falando do intervalo aí entre a morte de Jesus e a existência de uma comunidade com um número razoável de pessoas que acreditavam nessa história e que poderia ter sido persuadida a não acreditar nessa história com a seguinte frase: esse doido desse Paulo tá falando de um cara que nunca existiu. Ah, é? Poderiam, né? Vamos lá. Tem uma galera perseguindo Paulo porque ele tá falando que Jesus é o Messias. Exato. Ele vai lá, planta uma comunidade em Tessalônica. 40 anos depois. Pouco antes, porque ele escreve a carta 10 anos depois. Então, Entendi. ano 33, Jesus morre. Tá. Ano 42, possivelmente, data de redação de 1 Tessalonicenses. Então, 9 anos depois. Então, você pega Paulo escrevendo sobre Jesus para uma comunidade que já existe, que ele mesmo fundou, ali em Tessalônica. Quando ele funda essa comunidade em Tessalônica, ele está sendo perseguido por judeus que estão dizendo assim: esse Jesus que você está falando não é o Messias. E o que esses caras poderiam dizer para essa comunidade? Paulo é um mentiroso. Paulo é um mentiroso. Jesus nunca existiu. Poderiam. Não é o que acontece. Não é o que acontece. Eles questionam se Jesus ressuscitou ou não. Eles usam uma seguinte artimanha: olha, o que Paulo está dizendo é que esse tal desse Jesus, ele é o verdadeiro Senhor e não César do Império Romano, então persegue esse cara porque ele está com uma ideologia anti-imperial. Mas em momento nenhum, Paulo ou os primeiros cristãos têm que se defender da acusação de que É uma mentira. Jesus não, esse cara nunca existiu. Então, assim, você tem um pouco de evidência extra-bíblica também. Além da evidência bíblica que leva a gente a tentar imaginar o cenário e falar assim: putz, os caras têm tudo para dizer que Paulo está mentindo. E eles não usam esse argumento, usam outros. O argumento da testemunha ocular é muito forte naquele período. Então, assim, eu tenho uma testemunha ocular que esse cara aí nunca existiu, nunca teve nenhuma crucificação, assim, e em nenhum momento isso acontece. O que acontece é o seguinte: olha, Paulo tem uma ideologia contra César. Então, persegue esse cara. E ele sai fugido de Tessalônica por causa disso. E a questão fundamental, por que a galera chegou e falou: não, isso é papo furado? Porque eles falaram assim: olha lá, esse Novo Testamento, esse material que está aí, os caras só escreveram isso no 3º e 4º século. Isso era legal, o cara viajar, porque não tinha aquele elemento concreto. Aí veio a arqueologia, aí chutou o pau da barraca. Edito de completa. Cláudio, em 47. Edito de Cláudio. O imperador Cláudio em Roma, assim, tem um problema ali em Roma com os judeus, eles não sabem exatamente que problema é esse, só sabem que estão acontecendo uma briga entre os judeus, os romanos estão olhando aqui e falam: os judeus estão causando uma confusão aqui Por causa de um por causa de um determinado Cristo. Crestos. Crestos, que a leitura é muito parecida. né? Crestos, o que é Crestos? É Cristo. É uma maneira, houve uma briga entre os judeus Então- por causa de um tal de Crestos. Quem será? E aí o Cláudio, que era imperador na época, ele proíbe os judeus de entrar em Roma até a morte dele. Depois que ele morre, os judeus voltam a entrar em Roma. Mas esse edito de Cláudio é registrado por Suetônio, né? Imperador romano. Então o que acontece? A gente tem esse corpo de, vamos dizer, evidências textuais, a gente chama de... Quando a gente fala em arqueologia, a gente tem documento não textual e documento textual. Tá, mas tem um lance o seguinte: o preconceito do pessoal diz: os documentos do Novo Testamento são posteriores e criação muito distante. Entendi. Quando se falava isso, não tinha nada concreto. Século pra você XIX. discutir. Quando a galera começou A datar as coisas. aí lá, e eu vi um monte de coisa na minha Ah, é? frente, tá lá, entendeu? Você vai no Museu Arqueológico de Israel, você tem a caixa do ossuário do Caifás, que é o nome do cara lá.
Você, Isso tudo já analisado, até né? 1961, a Pilatos é uma criação, ninguém nunca achou o nome dele em Roma, acharam no Teatro de Cesareia Marítima, 1961, a placa escrito Tibério, governador da Judéia, desculpa, Pilatos, governador da Judéia, em honra ao imperador Tibério, que foi imperador do ano 14 ao ano 37. Quando foi essa descoberta? 1961. Muito recente. Os caras muito desenterraram recente. todo o negócio que existe em Cafarnaum. Acharam, 2 anos atrás, um anel com o nome de Pilatos. Então, você tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, os detalhes da geografia de Israel são muito minuciosos. Aí você pega o texto e lê e fala, pô, o cara só pode ter escrito isso se ele teve aqui. É. Não tem como, entendeu? O cara saber que tem essa curva e essa subidinha aqui. O Evangelho de João, que a galera fala, não, foi uma criação, não sei. É muito detalhado geograficamente. A outra questão que derrubou de vez é a questão do grego. Porque quando o pessoal lia esse grego, falava, esse grego aqui e tal, não sei o quê. Quando for analisar, esse grego não é bem grego, é um grego semitizado. É um grego que ele está querendo dizer é o seguinte: do Novo o Testamento. Novo Testamento ele é escrito em grego, tá? Por quê? Porque era a língua comum da época. É como se, Era inglês, isso, inglês, como né? se você Tá. tivesse o inglês hoje, era a língua Entendi. franca. E aí o que acontece? Quando você pega esses autores do Novo Testamento escrevendo em grego, o jeito do cara falar não parece alguém escrevendo em grego, parece alguém escrevendo em aramaico, hebraico. Assim, ó, você sabe o suficiente pra saber que assim, ó, casa é house. Sim. E aí eu vou falar bem como a gente brasileiro fala, casa é house. House, house. House of Cards é a casa de cartas. Aí eu falo assim, não, hoje eu vou na casa do Vilela. Aí você fala assim, bem brasileiro. I'm going to the house of Vilela. certo? Entendi. Like Se I eu- was like, mas Mônica é good. Eu falei, Não é como um cara que conhece a língua escreveria. I'm né? going to Vilelas. A construção é o português passado pro inglês, Isso. literalmente. Mas o lance é isso, se esse negócio tivesse sido feito lá no ambiente grego 2, 3 séculos depois, os caras não iam falar desse jeito, nós vai, nós fica, nós foi. Entendeu? Então é essa pegada, esse lance da língua matou a pau. Sim, eu sou ateu e tudo, mas eu acho sensacional essas histórias, viu? Acho sensacional. Elas fascinam, elas são legais. Fascinam. A fase final ali, que você falou que ele carregou a cruz, então o negócio, a cruz existiu, ele foi crucificado. Foi crucificado. Tudo isso aí já é comprovado. Comprovado. Arqueologicamente. Sim, arqueologicamente. Inclusive, eu vou dar algumas evidências pra você. Só pra gente contextualizar, era algo comum na época. Muito, milhares, se não milhões. Eu tô resistindo a falar milhões, mas eu tô quase falando milhões. Eu não posso falar milhões com certeza, mas milhares eu posso. Milhares de pessoas foram crucificadas pelos romanos. A cruz era uma coisa tão detestada que a palavra crux, em latim, era um xingamento. Quando eu queria te amaldiçoar, eu falava crux. Teve uma época que eu vou lembrar o nome foi perto da época de Cícero. Tinha um advogado chamado Rabirus. Não, mito. O Rabirus é o que estava sendo acusado. E o advogado, na época de Cícero, colocou uma norma, uma jurisprudência, em que a palavra crux não deveria ser pronunciada diante dos os caras proibiam ouvidos a palavra. de um cidadão romano. Seria como falar um palavrão aqui. Aí, por que só encontramos 3 exemplares de crucificados até hoje? Porque o crucificado não tinha direito a um sepultamento digno. O corpo dele era jogado num lixão chamado putenescum. Olha só. Daí a palavra PUTA, que significa putrefazer. Aí muitos até pegavam isso e falavam o seguinte, é mito da Bíblia que Jesus foi sepultado no túmulo de Arimateia, porque os romanos... Jogava o corpo ali. Só que encontramos já 3 exemplares que fugiram à regra. Um encontrado na Itália, acho que foi na Itália, o outro foi em Roma e o outro em Israel. O de Israel foi o primeiro a ser encontrado. Em 1969, perto da Guerra de 6 Dias, estavam reconstruindo Jerusalém depois da guerra, e tinha um bairro lá, que existe até hoje, chamado Givat Hamiftar. Os tratores passaram e bateram num túmulo antigo. Caramba. E dentro desse túmulo tinha uma caixa de pedra que nós chamamos de ossário, ou ossuário. Porque a pessoa, depois que morria, é interessante, o sepultamento era 1 ano depois de sua morte. Caramba. Porque você morria, o seu corpo era colocado no sepulcro, que era uma caverna. Depois de 1 ano, o pessoal ia lá, tirava os seus ossos, colocavam nessa ossário, caixa. aí colocavam num gavetão assim, você estava com o túmulo pronto para outro membro da família. Entendi. Esse que era o procedimento. Aproveitavam, né? Aí aproveitavam. Acharam esse ossário. Aí estava o nome escrito do sujeito lá, Yohanan Ben Hagakol. E aí, quando pegaram, viram que como é o nome aqui abaixo do fêmur, a tíbia, né? Não, a tíbia é do braço. Esqueci, gente, agora deu branco. Eu não sei. Aqui da canela aqui. Estavam quebrados. Não sei se você acha aí. Estavam quebrados, os ossos. E não foi quebrado de ação do tempo, não. Foi deliberadamente quebrado com uma pancada. Fíbula. Eu não, acho que a tíbia. É a tíbia mesmo. É a tíbia, né? Então eu falei tíbia, eu tinha falado tíbia aquela hora, é tíbia mesmo. Isso, bem abaixo dele. Estava quebrada essa parte, é a tíbia. E alguém quebrou aquilo ali. E eles falei, interessante. E no calcanhar tinha um prego romano crucificado, enfiado. Caramba. No calcanhar da cartilagem. Tava lá o prego. Tava lá o prego. Então, viram que foi o único exemplar de um crucificado. Aí o pessoal da Universidade Hebraica, doutor de Saferes, tinha outros médicos, doutor Zias, fizeram um levantamento técnico, como é que seria, aí vem a medicina forense. Tá vendo como é que a arqueologia lida com várias outras Claro. áreas? Até a astronomia, quando a gente estuda a astronomia babilônica. Sim, a astronomia, ela, por causa do jeito que o pessoal falava, né? Eclipses e coisas, exatamente. né? E tal. Aí perceberam que era um crucificado e levantaram. Então, a forma como Jesus estava crucificado... Tem como mostrar alguma coisa aqui? Aí o que acontece? O formato como o sujeito era colocado na cruz era muito assim diferente do que os livros mostravam. Pode colocar nas imagens ali, por favor? Posso ir ali rapidinho? Não, pode Vai passar aqui? Pronto, fica mais fácil. Olha aqui, olha. Olha o osso que encontraram. Abre esse aqui, por favor. Esse aqui, ó. Isso. Caramba, cara, encontraram assim Olha lá, um ó. prego Olha mesmo. o prego. Olha lá, tá vendo? Que Você viu o doideira. calcanhar dele. E se você voltar lá, eu vou mostrar como é que a gente Mas agora deduz. até essa descoberta, a crucificação, então, era meio que um negócio que você não sabia. Exatamente. Na verdade, esse aqui é o que foi encontrado na Inglaterra. O de Israel é desse aqui, ó. O de Israel é esse aqui, ó.
O de cima, o de cima. Pode ser esse também, não tem problema, pode ser esse. Se tiver com boa resolução, pronto. Aqui, é lógico, isso aqui é um desenho de como ele estaria originalmente. Sim, claro. E ali o original Ali foi tá o prego encontrado. ali, ó. E o prego tá torto, porque imaginam que eles batiam e depois batiam no prego aqui para poder enfiar. E porque o negócio a era posição do sujeito, ó, veja bem, não é na planta do pé, como você vê nas imagens. É verdade. Tá vendo, olha? Agora, volta, por favor, nas imagens que eu vou ver a posição dele, alguma mais... Essa aqui, ó, essa aqui, isso. Caramba, Seria é essa assim, a cara. ideia do crucificado, com a diferença que aí o sujeito está amarrado. Na verdade, as mãos eram pregadas. Aí a mão era, o prego na mão era na mão mesmo, Na era mão aqui no mesmo, meio. no Tá. meio. E aqui, A diferença é o pé, então. o pé do lado, e aqui o sujeito ficava sentado num banquinho chamado sedícula. Então, onde está aí a parte aí do baixo ventre, tinha um banquinho. Ele tá sentado. Ele tá sentado e aqui. Mas você percebeu que eu fazer que assim minha voz mudou? Então você fica numa posição incômoda e daqui a pouquinho você vai Quantos perdendo dias ar. ele ficava? É isso que é interessante. Os romanos, eles faziam a crucifixão para durar vários dias, provocando dor. Dificilmente alguém morria pela cruz. Ele morria de insolação, Certo. desidratação. Era mais uma tortura, né? E Jesus morreu com 3 horas. 3 horas. Isso foi uma surpresa. Até que o soldado romano falou assim, mas ele já morreu. Não era para morrer tão rápido assim. E quando a pessoa... Mas não matavam, então, com aquele negócio da lança não existe. Não, existe. Mas qual foi o lance da lança? Quando eles queriam apressar a morte da pessoa, que eu falei que ficava 3, 4 dias, eles praticavam o crurifrágio, que era quebrar as pernas. Por quê? Se eu tivesse na posição desse sujeito aqui, assim, sentado na cadeira, vocês perceberam em casa que a minha voz mudou de tom? Porque eu tô atrofiando aqui os pulmões. E nessa posição, o ciático também fica toda exprimido Sim, ali. claro. E eu vou perdendo fôlego com o tempo, vai perdendo fôlego. E para respirar, você tem que levantar e cair de novo. Então a cruz era uma coisa horrorosa de se Caramba, contemplar. cara, era horrorosa mesmo. E quando você quer apressar a morte da pessoa, você quebra Porque aí as não tem como pernas, ele levantar. aí ele morre mais rápido. Aí você vai no Evangelho, fala que tava um rebu em Jerusalém, na época da Pêssar, da Páscoa. Tinha um grupo que queria crucificar Jesus, mas ficou com medo de ter uma reação dos partidários de Jesus. Aí falaram o seguinte, olha, Jesus morreu. Não, confirma se morreu mesmo. Aí que o sujeito pegou a lança e enfiou. Ah, entendi. Aqui. Então não foi a lança que matou ele. Não. A lança foi pra confirmar, Confirmar a se morte ele dele. E como via que já estava morto, eles quebraram as pernas dos ladrões que estavam do lado. O Evangelho fala isso, mas não fala por que quebraram as pernas. Mas agora, aí vem o cruzamento da arqueologia com a Bíblia. Eu sei que quebravam as pernas para apressar a morte dos 2 ladrões. Mas de Jesus nunca foi encontrado nada disso. Nada. Nem a... Se quiser, eu explico por que eu concluí, porque quando eu comecei a estudar esse assunto, né, eu tinha absoluta certeza de 2 coisas. Falei, cara, se Deus existe não dá para saber nada, e francamente vou viver minha vida como se não, porque não tem nada a ver com nada. E a igreja era uma instituição manipuladora que controlou a história da humanidade e que era uma instituição pro mal. Esse é meu ponto de partida nessa discussão. E então eu entendo muito bem a perspectiva que parte do ateísmo, né? Porque era minha, entendeu? Então eu parti desse ponto. Entendi. E aí eu vou te falar um pouco a linha argumentativa que me fez concluir que Deus existe, que é uma via metafísica, né? Por quê? Eu diria que a discussão da ciência provar Deus, ela não tem nada a ver, porque o método científico não tem nada a ver com a discussão se Deus existe. Então eu diria que simplesmente não eu diria que é um objeto impróprio, você está usando uma ferramenta de análise imprópria. Assim como a discussão científica, o método científico não serve para discutir verdade de cunho moral, que é impróprio. E eu falo isso em defesa do método científico, não contra o método científico. Eu falo, cara, é que é ridículo eu falar assim, vamos fazer um experimento da moral. Eu falo, cara, não é assim que funciona a verdade de cunho moral, são de outra natureza. Então tem uma série de coisas que verdade de cunho lógico são de outra natureza, você não usa ciência para provar a verdade de cunho lógico. Então eu diria, em primeiro lugar, que usar a ciência para provar ou desprovar Deus é um erro de objeto, simplesmente o objeto não se aplica. Até porque os homens estão usando ferramentas de análise material para falar literalmente de um objeto de análise material. Portanto, você não vai conseguir usar a ciência para provar que A igual a A, que dirá, porque seria argumentar em círculo, que dirá provar que Deus existe. Então esse é o primeiro ponto que não é por aí. Daí, por isso que eu sempre acho um pouco louco. A perspectiva é mais comum, não estou falando para começar a polêmica religiosa, mas eu vejo que a linha argumentativa mais protestante, ela é um pouco exótica para mim, talvez da minha perspectiva mais católica, tomista, ela é meio exótica, porque ela, ao invés de ir para metafísica, ela tenta entrar numa discussão científica que eu, francamente, não acho que vai chegar na conclusão que Deus existe, entendeu? Pela ferramenta que a galera está debatendo. Eu acho que simplesmente não é por aí que esse tipo de argumento não me convenceria olhando por aí. Isso eu acho que é meio coisa de protestante, mas não estou falando como pejorativo em relação aos protestantes, eu estou falando que não é incomum. E um dos motivos por que eu acho que acontece isso é porque na tradição católica tem uma discussão muito grande sobre metafísica. E a metafísica é muito perdida como ferramenta de análise. E eu diria que o argumento fundamental para a existência de Deus, ou todos os argumentos bons, são metafísicos. Eles não são argumentos científicos, eles não são argumentos de cunho experimental, porque não faz o menor sentido, e eles são argumentos fundamentalmente de cunho metafísico. Bom, qual que é o argumento metafísico para a existência de Deus que eu acho fascinante? Então, primeira coisa, Aristóteles, quando ele vai discutir na metafísica, uma das grandes bases da metafísica é a discussão sobre atualidade e potencialidade. Então,
atualidade nada mais é do que uma coisa que é efetivamente potencialidade, é uma possibilidade. Então, essa garrafa pode cair, ela tem a possibilidade de cair, e ela está do jeito como ela está. Se ela cair de fato, a atualização dessa potencialidade que é o que Aristóteles chama de movimento. Movimento para Aristóteles não é um movimento mecânico, né, que a gente está acostumado no Newton e outros. O que ele quer dizer para o movimento, na verdade, o termo... Essa mudança aí, né? Que é a passagem da potência ao ato. Então, essa garrafa, se ela não tivesse potencialidade de cair, simplesmente não se aplicaria a queda dela, portanto, a potencialidade não é total. No entanto, Aristóteles vai falar, tudo que nós percebemos no mundo está em movimento. Porque tudo que nós percebemos está passando da potência ao ato o tempo todo. Todas as coisas sempre têm algo que era potencial e que está se atualizando, e essa é meio que a estrutura metafísica básica. Bom, só que aí nós vamos perceber um problema nessa cadeia. Por quê? Sempre que nós passamos da potência ao ato, nós precisamos de algo em ato anterior à potência. Então a sequência PA não pode existir. Por que não pode existir? Porque do contrário teria que admitir a geração espontânea, que acontece por nenhuma causa. Por que cai essa água? Por nada. Ela cai porque ela cai. Porque simplesmente potências podem se atualizar do nada. Do nada uma coisa pode acontecer sem um motivo. Não, Aristóteles fala, justamente porque nada pode ser totalmente arbitrário, arbitrário que eu quero dizer sem uma causa, é necessário algo em ato anterior para que a potencialidade se atualize. Então tem um outro ato externo ou interno, ou seja, vinculado à própria... alguma coisa que faz... Algo real é necessário para que a água caia. Se algo fosse só potência, não atualizaria. Então a sequência natural não é PA, ela é APA. Ou seja, um ato move algo da potencialidade para a atualização dessa potência. Força igual a massa vezes aceleração. Pois é, uma série de coisas, Aristóteles argumentaria que 1000 coisas que você vai ver na realidade, que você pode discutir de vários itens, vão se encaixar nessa estrutura metafísica. A estrutura metafísica é meio até o próprio trabalho da inteligência. Bom, só que tem um detalhe então, quando a gente olha o universo, toda a sequência causal imediata do universo precisa ter uma sequência causal. Uma coisa gera outra, uma coisa gera outra. O universo, como um todo, ele tem uma série de leis e processos e outras coisas que estão efetivamente em curso. Eles não são potência, eles são reais, eles estão em ato. O universo existe. Esse é um ponto uma das premissas do argumento. Dado que o universo existe, e dado que a sequência está em curso, ela obrigatoriamente tem uma origem. Por que ela obrigatoriamente tem uma origem? Porque se eu falar que ela não tem uma origem, ela não tem uma causa. Se ela não tem uma causa, ela não existiria. Porque eu acabei de falar que para ter P e A, para atualizar a potência, precisa ter um ato anterior. Ora, o que é um ato anterior a toda a sequência de movimentos do próprio universo? Esse ato anterior, ele não pode ser estritamente material. Por que ele não pode ser material? Porque ele é anterior exatamente a um dos movimentos mais importantes que nós temos no mundo, que é a matéria. Por definição, se a matéria tem uma causa, a causa da matéria tem que ser anterior à matéria. Ele não pode ser espacial na maneira como nós imaginamos, ou temporal da maneira como nós imaginamos. Por quê? Por definição, ele está causando, ele é anterior na tabela àquilo que é espacial e àquilo que é temporal. Portanto, como ele é anterior na cadeia, ele não é nem espacial nem temporal. Mas aí é a quântica, né? Mas mesmo a quântica, é a mecânica quântica. mas mesmo que você... Sim, a mecânica quântica tem tudo a ver com isso. Mas veja que mesmo que eu insira vários elementos, todos os elementos que estão em movimento, eles vão me voltar para uma causa que tem que necessariamente não estar em movimento. Por quê? Se essa causa está em movimento, de qualquer nível, e a mecânica quântica claramente está em movimento, de vários aspectos, se essa causa está em movimento de qualquer nível, eu novamente volto a PA. Portanto, eu volto a necessidade de A para ocasionar a transposição de P para A. Como eu necessariamente preciso de A anterior para a transposição de P para A, em outras palavras, eu preciso da atualização dos movimentos, o ato original, que é o primeiro, ele não pode, por definição, estar em movimento. Porque se ele estiver em movimento, ele quebra toda a sequência, porque ele demanda um ato anterior, então não é o primeiro. Então, se a partir do momento que eu introduzir qualquer... Mas tem esse primeiro? Essa que é a pergunta. Esse primeiro, ele é pela ele sequência... existiu? Será? Não é que ele existiu. Em termos do que a gente está falando, Mas todo em termos elemento... da física, eu digo. Em termos da física, a gente não está fazendo análise física. É uma análise metafísica. Tá, tudo bem. A experimentação física ela é totalmente independente disso. Eu acho impossível, sinceramente, chegar na conclusão que existe pela física. Eu acho que não tem nada a ver. Não, Deus não. Mas eu tô falando o início aí de tudo aí que você falou. Mas esse início, veja, qualquer item que a gente introduza vai continuar persistindo o problema que eu tô falando. Por quê? Você fala que tem cordas, você fala que tem uma dinâmica quântica, você introduz qualquer item. Se esse item está em movimento, persiste o problema que eu falei. Porque esse primeiro ato não pode estar em movimento. Ele também não é temporal e ele não é espacial. E não sendo temporal e espacial, ele também tem um outro detalhe. O universo tem um elemento de acaso. No entanto, o universo não é por acaso, porque ele também tem um elemento de ordem. Repara que o universo não é só acaso, ele tem ordem e acaso, os dois convivem. Aristóteles bom e velho fala isso. Ordem, acaso, não precisa necessariamente ter algo de inteligência por trás do acaso, isso é evidente. No entanto, ordem, por definição, é inteligência. A própria ordem é inteligência, no sentido de que a própria inteligência é ordenar as coisas. Quando eu falo de um A original, um ser em ato, que os medievais muito belamente chamam de ato puro, pura existência, que não é material, que não é espacial, que não está em movimento, portanto é eterno por definição, na medida que não está em movimento, que é princípio de ordem, porque originou toda a ordem do cosmos, esse é exatamente o conceito de Deus. Então, quando nós falamos em metafísica, da sequência da passagem da potência ao ato, eu sou obrigado a postular
que Deus é a origem de todas as coisas. Porque eu sou obrigado a postular que existe um ato puro na origem de todas as coisas. Do contrário, o que eu estou afirmando? Se eu não admito esse ato puro, eu estou afirmando que existiu em algum momento uma passagem da potência ao ato que não teve causalidade alguma. Em outras palavras. Fisicamente pode ser, né? Mas se eu postulo isso, entende? Eu quebrei o princípio da premissa. Então, como todo argumento, se eu quebrar a Mas premissa... aí você sai da metafísica pra física, né? A física, veja que a discussão aqui, quando a gente fala assim de geração do não tem nenhuma causa, a gente voltou para a premissa do argumento. A premissa do argumento é as coisas que acontecem têm uma causa. Ah, sim. Se eu porque afirmar partiu dessa premissa. Né? Claro, mas todo argumento parte de uma premissa. Se eu afirmo que as coisas não necessariamente têm uma causa, qual é o problema da quebra desse argumento e por que ele é um argumento tão bom? Eu coloco em xeque todo o conhecimento humano sobre tudo, mas não só todo o conhecimento humano sobre tudo, como a própria ciência. Porque se as coisas podem não ter uma causa, eu posso literalmente afirmar que a água caiu por nenhum motivo e não existe investigação sobre isso. Que é como David Hume falou que Deus não existia, não existe causa, não existe causalidade. Bom, mas aí o problema dessa lei argumentativa é que eu estou agindo contra a razão humana, porque eu estou falando o seguinte, nenhuma causa. O John Lennox, que é um matemático, uma vez falou uma coisa fascinante. Você está andando na rua, você acha uma esfera, a esfera é super ordenada, super complexa. E aí você fala, o que é isso? Isso não é nada, isso não tem origem. Essa é a pergunta, essa é a afirmação mais anti-científica do mundo. Fala, cara, isso não é nada. Se você só falar que a esfera é o universo inteiro, não muda a pergunta, ela só continua maior. Então o que eu diria? Que a prova, tem um livro maravilhoso, recomendo fortissimamente para quem quiser se aprofundar nesse tema. A prova da existência de Deus, que é a prova do primeiro motor imóvel, que é essa que a gente falou, ou seja, toda a sequência do universo precisa ter uma origem, essa sequência é ato puro, ela é extremamente fantástica. O livro do Edward Feser, que aliás é filósofo da ciência também, baita cara, chama Refutando o Neoateísmo. A última superstição, 2 pontos, Refutando o Neoateísmo. E o que eu acho maravilhoso do Feser, que eu acho melhor que a maior parte dos argumentadores sobre esse assunto, é que ele resgata... Primeiro que ele entende ciência, portanto ele não perde o tempo dele usando uma argumentação circular para falar disso. Porque, veja, por definição física, eu estudo a natureza, não tem outro negócio. Se eu estou falando da origem da natureza, o estudo da natureza não vai me entregar uma resposta da origem da natureza. Só uma análise lógica, que é o que a gente está fazendo, uma análise puramente, lógica pura, a gente não está usando experimento algum vai mostrar isso. Só a lógica pura vai me aventar. Quando eu li e entendi isso, falando agora de um ponto de vista pessoal, eu olhei e falei, caramba, calma, deixa eu entender, eu parei assim, todo o meu negócio eu parei e falei, calma. Para meu choque, uma grande parte de pessoas na história da humanidade se convenceram por esse mesmo argumento e esse argumento está circulando aí a tal. Eu empilhei livros ateus, vários, comecei a empilhar vários. Comecei a tentar um bom argumento para refutar as 5 vias de São Tomás, não um bom argumento para outras vias piores. Quanto mais eu achava, eu falava, cara, não tem uma desgraça num argumento que está indo nessa linha, entendeu? A galera vai por outras vias, vai por outros caminhos, mas o bom e velho São Tomás, ninguém está batendo. E na medida que eu fui empilhando, eu comecei a reparar uma coisa. E empilhei outros tantos argumentos, para quem riu da palavra prova. A prova em sentido metafísico é diferente de prova em sentido científico. A gente está usando outra terminologia. Aqui que a gente está falando de metafísica. A gente não está falando de... Isso aqui não é ciência, aqui é metafísica. São coisas, são áreas do conhecimento separadas. Por isso que o que eu estou propondo aqui eu não estou propondo prova nenhuma para a existência de Deus científica. Estou até absolutamente cético da possibilidade de tal prova. Estou propondo uma prova metafísica, uma outra coisa. Aí eu empilhei os livros ateus, vários, Dawkins, a galera toda, comecei a ler. E eu empilhei outros livros cristãos, desses que eram de linha metafísica. Eu comecei a ler, eu falei, cara, tem um problema aqui, pra mim, né? Os livros ateus que eu tô lendo conhecem o argumento, e incito as pessoas a lerem esse livro do Feser, fortemente. Os livros ateus que eu tô lendo conhecem o argumento, não conhecem o argumento cristão, mas os livros cristãos conhecem o argumento ateu. Eu falei, pô, alguma coisa tá errada nessa história, porque nunca no livro ateu eu tô vendo um argumento cristão bem colocado. O argumento cristão que eu falo, na verdade, é o argumento metafísico que vem de Aristóteles. Essa demonstração que a gente tá falando tá na metafísica de Aristóteles. Não foi criada por ninguém cristão, é anterior ao cristianismo. Lembrando que Sócrates, Platão e Aristóteles concluem que existia um Deus único. Sem cristianismo, sem fé, sem nada, por meio da razão natural, falar, cara, a única possibilidade é que existe um Deus único. Então isso aqui é independente da fé da pessoa. Eu, particularmente, sou uma pessoa que tem fé, mas isso não prescinde da fé. Claro, de uma maneira muito notória, o padre Coppelson, que escreveu a História da Filosofia, reiterou esse debate com Bertrand Russell, de uma maneira muito notória no começo do século XX. E aí eu fui assistir esse debate, e aí eu entrei numa coisa, Sérgio, porque é o seguinte, eu comecei a ler tudo para me provar errado. Porque eu falei, cara, se alguém provar que esse argumento tão simples, que eu acabei de falar, mas ao mesmo tempo belo, porque a simplicidade também é beleza em termos científicos, que esse argumento está lá no Feser, tá lá em São Tomás, que tá literalmente na Suma Teológica. Texto medieval, Idade das Trevas, está lá escrito, mas está na Metafísica de Aristóteles. Se alguém me provar esse argumento errado, beleza, eu não preciso acreditar. Aí você está tentando. Eu tô há 32 anos esperando alguém me provar esse argumento como errado. E nesse tempo, não só eu fui descobrindo que esse argumento não tem uma boa refutação, como na verdade uma modelo só fala assim, metafísica não existe, causalidade não existe, as respostas contra piores do que a encomenda, sabe, na minha leitura. Entendi. Aí eu me tranquei em casa, eu me converti literalmente assim, eu descobri a prova da essência de Deus, eu me tranquei em casa com a Suma Teológica, eu falei, eu vou refutar isso aqui, porque daí eu não preciso acreditar nesse negócio. E debate interno sério, porque eu levo a sério isso. Inclusive, na internet as pessoas adoram polêmica sobre isso. Eu sou muito aberto, se alguém provar que eu estou errado, eu mudo.
Inclusive, eu renuncio a crença em Deus facilmente se alguém demonstrar que o que eu acabei de falar está errado. Eu realmente renuncio. Tranquilidade total. É só a pessoa me demonstrar, falar, Guilherme, está errado por isso, isso, isso. É por isso que o erro está aqui, é por isso. Novamente, estou 12 anos nessa. E aí, quando eu comecei a me chocar que ninguém sequer endereça o argumento de uma maneira boa, eu falei, cara, me tranquei na Suma Teológica. Sabe qual é o problema? Quanto mais eu lia São Tomás, pior ficava. Já ficar pro meu lado, entendeu? Não pro lado de São Tomás. Eu falo, cara, esse cara tá mais inteligente que eu. O cara tá manjando do que tá rolando aqui de uma maneira muito pesada. E o que ele tá falando tem uma coerência que eu nunca vi antes na minha vida como uma pessoa. Então, eu lendo aquilo, eu falei, cara, Deus existe. E aí eu saí dali e falei, agora eu preciso... Bom, aqui também, vamos lembrar, a conclusão predominante na história da civilização é Deus existe. A conclusão, sim, claro. a conclusão exótica é a nossa. A nossa é exótica. A nossa, o que eu quero dizer, é a da nossa cultura contemporânea. No entanto, a nossa cultura contemporânea também está falando que sexo biológico não existe. O que me leva a crer que a nossa cultura contemporânea também tem vícios Complicado. intelectuais.